Pessoal, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu trabalho bastante com equipamentos de elevação e transporte, como pontos rolantes, carros trolley, pórticos rolantes, tá? E eu trouxe aqui para vocês a planilha que eu uso para calcular os acionamentos dos meus equipamentos, tá bom? Os acionamentos do motor e do redutor de transação. Então, basicamente, eu coloco os dados do meu projeto aqui e vou colher os resultados aqui embaixo. Eu vou fazer junto com vocês aqui para mostrar para vocês. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma ponte rolante ou um carro trolley que vai estar com uma máquina suspensa ou vai içar um material que tem 10 mil toneladas, então até 10 mil toneladas, então eu vou colocar aqui que o peso da carga é 10 mil quilos, ok? 10 mil toneladas não, 10 mil quilogramas. A massa do trolley e dos elementos de suspensão geralmente fica em torno de 10% dessa carga total, tá bom? Ou se você já tiver o projeto pronto, basta você colocar o valor certinho do projeto. A gravidade eu deixo padrão, valor de 9,81. Aí aqui você vai colocar o diâmetro externo da roda do seu projeto, tá bom? Vamos mudar aqui, vou deixar com 250 milímetros. Esse valor aqui, ó, ele é tabelado, o atrito entre os materiais, então você vai vir aqui nessa tabela. E se o seu mancal é de rolamento, o valor vai ser 0,05. Aqui é o diâmetro interno do rolamento, ou seja, o diâmetro do eixo, 70 milímetros. O braço de alavanca também é tabelado, então se você tem aqui a sua roda de aço e o trilho de aço, aço com aço, esse F vai ser 0,5. O atrito da flange com a roda também é tabelado, então se a roda for com rolamento, você vai usar um C de 0,003. Tá bom? Área de sobrepressão, o que é essa área de sobrepressão? Então se eu tenho aqui uma máquina que está suspensa por um equipamento, um carro trolley, ou uma ponte rolante que está içando uma carga, que ela tem mais ou menos um tamanho, tá? Aí você vai ver qual é a área projetada dela e vai colocar esse valor aqui. Isso é essencial, mas somente se você estiver trabalhando ao tempo, tá? Eu faço bastante projeto de máquinas desse que trabalham ao tempo. Mas se você for fazer uma ponte rolante que vai trabalhar num galpão fechado, então não vai ter rajada de vento lá. Então esse valor aqui não vai servir para nada pro cálculo. Então você vai colocar aqui 0, ok? Por quê? Porque essa rajada de vento vai bater nessa área e vai provocar uma resistência à translação, que inclusive influencia bastante aqui no cálculo desses motores. Então se você for trabalhar ao tempo, não precisa, mas se você for trabalhar ao tempo, você tem que colher esses dados e colocar, mas se você for trabalhar em galpão fechado, não precisa. O coeficiente de arrasto, geralmente eu utilizo 2, né, já para cobrir qualquer geometria. A velocidade básica do vento, você vai colher esse dado lá na NBR 6123. Você vai vir na região onde vai estar o seu equipamento e vai colocar essa velocidade se você for trabalhar ao tempo. Repetindo, se for em galpão fechado, isso aqui vai ser 0, porque não vai ter rajada de vento em galpão fechado. Você vai colher esse dado lá na NBR 6123 ou você vai perguntar para o seu cliente qual é a velocidade do vento lá. Por quê? Grandes empresas geralmente têm estudos, tá? Da região onde a máquina vai encontrar e eles sabem, né, esse tipo de dado porque eles utilizam até para fazer projeto estrutural. Então eles também vão te falar esse valor. Ah, mas e se eles colocar um valor menor do que na norma e tem uma rajada de vento lá igual está na norma? Bom, geralmente para equipamento de elevação e transporte tem empresa que tem sistema de segurança, né, uma conduta de segurança. Então se tiver uma tempestade muito forte, com rajada de vento muito forte, equipamentos como ponte rolante, pórtico rolante, carros trolley, eles não saem do lugar, eles ficam atracados, ok? Isso é tudo coisa que você vai ver no seu projeto. Então aqui a gente vai colocar que tem, por exemplo, aqui vamos colocar 29 metros por segundo. Tá bom? O valor máximo das rajadas de vento lá no local. A velocidade desejada do trolley, geralmente os meus projetos ficam entre 0,2 e 0,25, tá bom? A maioria dos projetos que eu faço, porque são máquinas que vão ficar o tempo todo com a carga suspensa, tá? E o projeto em si não pode andar muito rápido, tá bom? Mas tem projetos que isso aqui vai ser 0,5, que isso aqui vai ser 0,6, ok? Isso vai depender muito do que você quer no seu projeto, tá bom? É a velocidade que esse carro aqui vai transladar, que ele vai andar aqui, ó. Ok? Geralmente as pessoas colocam essa velocidade em metros por minuto, mas aqui na planilha está em metros por segundo, então você tem que converter, ok? O rendimento do redutor dos elementos de transmissão eu deixo sempre 0,9 nos meus projetos, de 0,85 a 0,9. O coeficiente de atrito estático e deslizamento também é tabelado, ele está aqui, ó. Tá? Então se você tem aço contra aço, ou seja, roda de aço e trilho de aço, você vai ver aqui qual é o coeficiente de atrito que você vai colocar, tá? Depende da sua experiência do seu projeto. Por experiência, eu aprendi que o valor de 0,4 para o estático e o 0,25 para o dinâmico é um valor que atende bem na prática. Tá bom? Então eu sempre utilizo esses valores aqui. O número de acionamento geralmente é 2, né? Então você tem uma ponte rolante, você vai ter um motor desse lado e um motor desse lado, tá? A não ser que você esteja trabalhando com aqueles carro trolley lá de monovias, onde você vai ter só um motor aqui, isso aqui sempre vai ser 2. Tá bom? A velocidade para atingir a velocidade máxima, né? O tempo, na verdade, para atingir a velocidade máxima. Geralmente eu deixo 3 segundos nos meus projetos. Na verdade é um valor padrão que eu adoto, tá? Mas você pode colocar aqui 1, você quer que atinja a velocidade máxima em 1 minuto, a aceleração vai ficar muito maior e a potência que você vai precisar de motor vai ser maior. E se você colocar uma aceleração muito devagar, 5 segundos, você vai precisar de uma potência menor, tá? Mas aí vai demorar demais para ele acelerar. Então vou deixar aqui 3 segundos. A relação, você vai precisar de uma potência menor, tá? Mas aí vai demorar demais para ele acelerar. Então vou deixar aqui 3 segundos. A relação de transmissão quer dizer essa transmissão aqui que vai ser montada no redutor, tá? Essa engrenagem que vai ser montada no redutor em relação à engrenagem aqui da roda. Se for um acionamento direto, isso aqui vai ser 1, tá? Mas se tiver uma engrenagem intermediária, você tem que colocar a relação de transmissão. Aqui no meu caso é 4. E aí aqui embaixo a gente vai ter os resultados. Ó. Ele vai me dar a potência mínima que tem que ter o motor, a rotação de saída do redutor, tá? Para as condições de projeto que eu tenho, e o torque de saída mínimo que tem que ter o redutor. Tá bom? Então aqui tem a potência do motor, o RPM de saída e o torque mínimo que você vai precisar para o seu projeto, tá? E aqui tem os outros dados, tá bom? Potência com carga, sem carga, aceleração, que ele calculou, baseado nos dados que a gente colocou ali em cima, o rendimento total da transmissão mecânica, a massa total, né, do trolley da carga e a força de vento sobre a máquina, que se você mudar aqui as velocidades do vento e a área, esse valor também muda, tá bom? E mexe até na potência que você vai precisar, ok? Então é isso aí.
Para você adquirir essa planilha, vai aí no link na descrição dos comentários, e aí você vai clicar no link e você vai ser encaminhado lá para onde tem a planilha para você fazer o download, tá bom? Essa planilha é muito boa, eu utilizo ela há vários anos, já utilizei em vários projetos, já me fez economizar muito tempo, além de ter uma planilha com cálculo super completo para esse tipo de equipamento que serve para várias coisas, para avaliar projetos, para fazer projeto novo, quando você precisa de uma definição rápida para fazer um orçamento, enfim, qualquer coisa que você precisar, essa planilha aqui no projeto de pontos rolantes, carros trolley, pórticos rolantes vai te ajudar demais, eu tenho certeza disso.